Bom dia, meus irmãos e irmãs, na graça e boa noite, não é? Gente, eu estou no bom dia. Boa noite, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o Senhor da nossa vida, nossa alegria, nossa paz, razão para o culto ao Senhor. Que coisa boa, aqueles que puderam vir ao templo, você que nos acompanha na internet. Deus abençoe o seu coração e Ele seja louvado na minha vida, na sua vida, nesse tempo de culto ao nosso Deus. Amém? Que coisa boa, não é? Vamos ficar em pé e ler a palavra de Deus no Salmo de número 51. Salmo 51. Nós vamos ler a partir do verso de número 10. Salmo 51. Como a gente não pode abraçar uns aos outros aqui, aproveita enquanto o pessoal em casa está abrindo a Bíblia, alguns ainda estão abrindo, e dá uma olhada assim em volta e abraça com os olhos. Deixa eu ver quem sabe abraçar com os olhos. Sabe como é que se abraça com os olhos? Não é, irmão Jaime, irmã Jacira? É os olhos que a gente tem. E nós percebemos que os olhos comunicam muito da vida que Deus nos dá, não é? Todos acharam? Vamos ler? Diz assim o Salmo 51, a partir do verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Até o verso de número 19. Vamos orar ao nosso Deus. Hoje, na oração inicial, além de orar por nós, pelo culto, pelas pessoas que estão enfermas, nós vamos nos lembrar especificamente da Blanca. A Blanca tem um procedimento um pouco mais complexo durante essa semana. Então ela está num momento de tratamento de saúde. Então nós vamos orar agora, e vocês que estão em casa, vocês que estão na igreja, levem o nome da Blanca em oração durante essa semana também, tá bom? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos muito, Senhor, porque podemos nos reunir como igreja. Agradecemos muito a oportunidade de vir ao templo, e somos muito gratos, porque aqueles que não podem vir ao templo, ainda assim podem cultuar ao Senhor, e cultuar na companhia da igreja, juntamente conosco. Bendito, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, Pai. Senhor, que o culto seja agradável na tua presença, que nós possamos com muita liberdade e com a graça maravilhosa do Senhor chegar perante o teu altar para apresentar uma expressão do nosso amor, da nossa dedicação,
da nossa vida contigo, Pai. Abençoa a equipe de louvor, abençoa a entrega da mensagem bíblica. Oramos por cada um de nós que ouviremos a Tua palavra e que cantaremos e que teremos momento para orar, que todos sejamos abençoados pelo Senhor, Pai. Oramos pelos irmãos da igreja, aqueles que nos acompanham presencialmente ou na internet, que passam por lutas, que o Senhor os abençoe e os guarde de uma maneira muito especial. Hoje oramos pela irmã Maria Augusta, que está com um procedimento médico tão delicado lá em Brasília, temos orado por ela. Nós oramos pela Blanca, Senhor, que o Senhor a abençoe, cuide dela, do Geuel, da Elisa, da família dela. Oramos pelo irmão Delcino, que sofreu um acidente e que ainda está hospitalizado, que ele tenha plena recuperação. Oramos por todos aqueles que precisam da Tua graça, do consolo, da paz, que só encontramos no Senhor. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Mesmo que a equipe vai pedir para vocês ficarem em pé, podem sentar um minutinho, enquanto a equipe vem aqui à frente para nos conduzir em cântico de adoração ao nosso Deus. Deus nos abençoe. Vamos louvar, logo depois seguir já com a mensagem e ter um tempo precioso com o nosso Deus hoje à noite. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. A gente está muito caladinho, não está? Está parecendo que nós estamos em 2 ou 3 aqui. Mesmo se tivéssemos, Jesus já estaria conosco, amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos adorar o nome daquele que é o nosso Salvador, nosso amado, querido Senhor Jesus. Nós vamos começar essa música no coro, tá? Todos juntos. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido.
estamos aqui para prestar culto a esse Deus maravilhoso. Ele é formoso, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é o nosso Pai.
Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Essa próxima canção nos lembra que, mesmo nós sendo pecadores, imperfeitos, errantes, a gente pode abrir o nosso coração para o Senhor e engrandecê-lo. Aliás, o que Deus quer de nós não é ouro, não é prata, nem promessas. O que Deus quer de nós é o nosso coração. Então, que nessa canção a gente se rasgue, a gente se abra, a gente se jogue nesse ninho que é o abraço, os braços do nosso Pai querido. Vamos cantar. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuidas de mim com teu amor, com tua paz enches meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo sabendo quem eu sou, cuidas de mim com teu amor, com tua paz enches meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Deus, essa noite nós abrimos o nosso coração ao Senhor, dizendo ao Senhor que nós reconhecemos que só o Senhor é digno de louvor, que só o Senhor é Deus sobre os céus e sobre a terra, que só o Senhor é Deus no nosso coração, que só o Senhor foi quem nos salvou um dia através do seu Filho. Não há outra esperança, outra alegria tão real, não há outra rocha firme, não há outro bálsamo, outro consolo, a não ser em Ti. Nós Te engrandecemos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Nesse momento, quem trouxe os seus dízimos e ofertas, podem trazer. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança
é eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu. O maior presente que temos nesse mundo. Não há nada que se compare a isso. Muito obrigado. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu.
pelo teu amor profundo. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 35, onde vamos ler a partir do verso de número 4. No boletim, a previsão é o capítulo 38 ou 39, mas eu pedi ao pessoal da mídia para trazer para o 35, a partir do verso 4, porque ele tem um resumo desses 4 capítulos da Bíblia que nós vamos tratar hoje. Todos encontraram? Quero registrar que o pastor Lucas está com uma pequena equipe visitando a nossa congregação de Senador Canedo. Por isso ele não está participando do culto conosco aqui. Todos encontraram o texto? Diz assim a palavra de Deus: Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai o que tendes, uma oferta uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Até o verso de número 19, completou a tarefa. Vamos orar mais uma vez? Mais uma vez, Senhor, pedimos que a Tua palavra nos alcance de uma maneira muito, muito especial, agora à noite, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje vamos falar um pouco sobre reavivamento. Reavivamento é um desejo da igreja em todos os tempos e em todos os lugares. Sempre há um grupo formado por um povo de Deus
que deseja ansiosamente um reavivamento. Durante anos da minha vida, orei por um reavivamento na igreja como um todo, na minha vida pessoalmente. A ideia do reavivamento faz parte da história da igreja e faz parte da história da nossa igreja. Uma vez conversando com o reverendo Varizo acerca da história dessa igreja, especialmente nos anos 60, ele disse: meu irmão, eu não tenho dúvida de que aquilo era um reavivamento. Era impressionante como as pessoas brotavam vindo para a igreja. Era impressionante a atitude do coração das pessoas confessando os seus pecados. Era impressionante a postura de ânimo, a empolgação, o esforço dos irmãos querendo se reunir. Eu trouxe foto desse período. Olha, essas fotos, uma delas, a de baixo, é da construção do templo e a ampliação do templo para essa área onde hoje é a galeria. Essa parte foi ampliada. Hoje, por coincidência, nós fomos almoçar em um restaurante de Goiânia e chegou uma irmã já idosa. Ela tem, hoje é o aniversário dela, fez 85 anos. E ela disse assim: essa igreja que o senhor é pastor hoje é a minha igreja mãe. Foi lá que eu aceitei a Jesus como Salvador, foi lá que eu cresci, e eu me lembro da construção, especialmente quando fizeram a ampliação, e eu estava com a foto, nem mostrei para ela a foto. Essa outra de cima, nem dá para verificar tudo, mas é o templo absolutamente lotado. Essa é a foto que seria proibida hoje, que mandaria a gente para prisão hoje, porque era esse templo tão cheio, tão lotado, que não cabia mais ninguém. Era esse contexto de muita gente chegando. Deixa-me ver se a outra foto ainda dá para aparecer. Acho que está nessa aí. Obrigado, pessoal da mídia, que trouxe essas fotos. O que é, olha a outra foto aí, estão vendo da construção, o carro ali em volta. Esses dias nós estávamos conversando sobre uma revisão no telhado. Olhem quando o telhado foi feito, há muito tempo. Quando eu descobri que o nosso telhado, o madeiramento, ainda é madeiramento, eu falei: gente, que coisa impressionante é isso. Vamos dar uma olhada mesmo. Já veio um arquiteto aqui que vai fazer uma perícia para verificar se há alguma coisa, mas ele ainda está muito bem. Trocaram as telhas por telhas Eternites mais leves, e aí com o telhado com madeiramento muito robusto e as telhas mais leves, teoricamente isso deve dar mais segurança, e tem havido um acompanhamento. Mas observem, os irmãos ali trabalhando e ajudando na construção. Essa foto mais alta é o primeiro templo, a primeira versão do templo. A igreja ganhou esse terreno aqui e veio para trabalhar na construção. Hoje nós temos o irmão Davi Rosa, que está aqui no auditório, que se lembra um pouco, ele mencionou comigo um pouco desse tempo de construções e do ânimo da igreja. E ele veio conversar comigo sobre o meu pai, e eu falei: não é possível que ele lembra do meu pai mesmo. E aí ele falou o nome e o sobrenome e do meu tio. Eu falei: olha, gente, nós temos uma igreja que tem um histórico real. Deus agiu, Ele age efetivamente na nossa história. Nós temos algo lindo. O que é um reavivamento? A ideia do reavivamento significa que houve um tempo de profunda vida, de ânimo, de perfeita alegria, de dedicação plena,
um tempo que nós chamaríamos de plenitude, de abundância, de empolgação. E aí nós temos movimentos ou projetos de Deus, às vezes, e geralmente eles não acontecem no momento, mas é uma construção maravilhosa, com base na ação do Espírito Santo de Deus, que vai trabalhando os corações e trazendo de volta o primeiro amor, aquele ânimo extraordinário, uma vontade maravilhosa de obedecer a Deus e fazer a vontade dEle. Há um texto bíblico muito interessante em Mateus, capítulo 21, em que o Senhor Jesus conta a parábola do reino dos céus. E diz que o reino dos céus é semelhante a um pai que tinha 2 filhos. E aí ele chegou para um filho e falou: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E aí o filho olhou e falou: não, eu não quero não. Aí o pai falou para o outro: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Aí ele falou assim: eu vou. Só que o que disse eu vou não foi, e o que disse eu não quero foi transformado de tal maneira que ele se pôs pronto para fazer e foi para o trabalho. O que nós temos no livro de Êxodo, na nossa penúltima mensagem agora, é uma série de capítulos, os capítulos 25, 26 até 29, até o 24, em que eles estão dedicando, eles estão envolvidos, eles querem fazer algo, Deus manda, orienta, sustenta, dá detalhes de como deveria ser o tabernáculo, o culto, de como cada peça do tabernáculo deveria ser, como deveria ser o culto, o sacerdote como deveria se vestir, todo o processo, e o povo disse que obedeceria ao Senhor. Mas o que acontece na prática é a experiência do capítulo 34, quando eles se rebelam contra Deus. E aí nós temos o texto que vai falar no capítulo 32 do bezerro de ouro. E aí nós temos uma espécie de dobradiça. Uma folha da dobradiça, ela tem a ordem de Deus, o mandamento de Deus, um povo religioso, mas que não obedece efetivamente e que vai desandar, vai caminhar para uma religiosidade falsa, idólatra, rebelde e desobediente, ao ponto de fazerem um bezerro de ouro. Aí nós temos o pino da dobradiça, que tem a ver com a ação extraordinária de Deus, que intervém no coração, na mente, na vida daquele povo. Deus se manifesta na vida de Moisés, Deus age na vida do povo, Deus convida Moisés para um encontro de 40 dias, Deus envia Moisés de volta como um sacerdote do Senhor, ao ponto de que a cabeça de Moisés brilhava. Deus se manifesta maravilhosamente. Ele cria um momento de um retiro espiritual, capítulo 34. Deus faz algo maravilhoso, Ele presente na vida do povo. E aí Ele pega a outra folha da nossa dobradiça. Do outro lado, Ele então constrói um reavivamento, um processo fiel, dedicado, em que o povo chamado povo de Deus ouve novamente os mandamentos do Senhor e agora responde favoravelmente às ordens de Deus. Então, o que nós temos no capítulo 35 é o Senhor se manifestando e dizendo: façam isso.
Nos capítulos 35, 36, 37 e 38, ele vai detalhando cada etapa, tudo o que deveria acontecer, como deveria ser feito. E durante o processo, a resposta generosa do povo se dispondo a obedecer efetivamente ao Senhor. Nós temos aqui uma religiosidade que não é de boca para fora, uma religiosidade que não é apenas cantando, mas não sabendo que canta, uma religiosidade que não é apenas se dizendo cristão, mas em que de fato há um amor em obra e em verdade, há uma nova disposição, há um grande reavivamento nesses capítulos. E eu quero caminhar com vocês pelos capítulos 35 a 39, brevemente, considerando que são 4 capítulos, lembrando as marcas desse reavivamento que vai acontecer aqui. Em primeiro lugar, o reavivamento, ele não é um movimento pessoal, único. Ele não é um movimento isolado. Ele é um movimento mais parecido com vírus. Ele é mais parecido com contaminação. Ele é um movimento que pega, que vai contaminando, envolvendo. A primeira marca de um reavivamento é um grande envolvimento, um envolvimento crescente de todo o povo da comunidade. Quando numa igreja há reavivamento, uma das marcas que a gente percebe é o retorno do povo, um envolvimento das pessoas, um desejo dos irmãos de fazerem algo. Hoje o irmão Jaime, antes do culto, ele falou: pastor, vem muito pouca gente no culto. Eu falei: vem pouca gente, mas tem muita gente na internet e tem muita gente envolvida. E o irmão pode acreditar, Deus está trabalhando entre nós. Ele está reunindo o seu povo. Ele está formando essa gente. Nesse texto, a gente vai perceber essa contaminação, esse envolvimento, essa empolgação, essa marca de um reavivamento, porque os homens e as mulheres são envolvidos no trabalho. Tão interessante observar isso. No capítulo 35, ele convida o povo, e versículo de número 22 diz assim: todos os que se dispuserem, tanto homens como mulheres. No versículo 39, todos os israelitas se dispuseram. Vejam, no 22, ele propõe, ele convida, ele apela, ele motiva e diz assim: todos os que se dispuserem, homens e mulheres. O 29 responde: todos se dispuseram, homens e mulheres, e eles vieram. E aí o texto vai continuar, no capítulo 36, diz: todos os homens capazes se envolveram no trabalho. E aí mais à frente vai dizer assim: todas as mulheres capazes começaram a se envolver também no trabalho. A ideia é que homens e mulheres começam a desejar o Senhor. Às vezes começa na mocidade. Uma coisa, quem ainda se lembra dos anos 70, se lembra como os jovens começaram a buscar a Deus, começaram a cantar ao Senhor, começaram a louvar ao nosso Deus. Alguns de nós aqui ainda são fruto desse movimento que aconteceu, inclusive aqui na nossa igreja, nos anos 70 e 80, quando a mocidade se movia, se envolvia, e às vezes a gente tem um saudosismo. Em 1980, eu era pastor de jovens aqui, e aquele andar de cima do prédio, o prédio foi inaugurado pouco antes disso. Eu vim aqui no dia da inauguração,
e em cima havia um salão imenso, que cabia quase 200 jovens. E a minha sala de escola dominical, no domingo, chegava a 150, 200 rapazes e moças envolvidos. Como que Deus foi movendo, chamando. O trabalho com as crianças era impressionante. O trabalho evangelístico. A equipe da dona Nigrinha, que ia para a casa de prisão provisória. A equipe do seu Hermenegildo, que ia para a penitenciária agrícola. A equipe do Djalma, que ia para a FAMA, Fundação de Menores Aprendizes. A equipe que saía para distribuir folheto. Deus vai mexendo, de modo que as crianças têm desejo de fazer o trabalho. Me lembro que aos 8, 9, 10 anos, especialmente de 9 para 10 anos, eu ia para a igreja, eu morava no Jardim América, eu ia para a igreja de Campinas, então não era apenas aqui, mesmo em Campinas a gente percebia. Eu já ia numa bicicletinha preta e chegava para a igreja, assistia a escola dominical. Depois a nossa professora se mudou, eu me tornei professor da escola dominical, aos 11 anos, um idoso, pronto para ensinar. E terminava a escola, o pastor me entregava um pacotão de folheto e um carimbo, e depois da escola ia carimbar folheto, até mais tarde. Aí eu ia em casa de bicicleta, lá no Jardim América, e almoçava, pegava de volta, deixava a bicicleta e ia entregar folhetos nos ônibus, nos pontos de ônibus. Aconteceu com as mulheres, aconteceu com os homens. Um reavivamento é um movimento que vai mexendo com a gente, um desejo de orar, um desejo de fazer diferença, um desejo de trazer convidados, um desejo de evangelizar, um desejo de contribuir, de ver a igreja. Ele contamina, vai pegando, envolvendo toda a igreja do Senhor. Foi isso que aconteceu nesse texto de Êxodo capítulo 34. Além de o texto apresentar homens, mulheres e crianças envolvidas, o texto vai delinear que todas as tribos, ou de todas as tribos, havia gente envolvida querendo fazer o trabalho. E ele vai apresentando, tribo por tribo, família por família, todos eles desejosos, empolgados, fazendo o trabalho de Deus. Quem estava envolvido eram aqueles que tinham recursos e davam dinheiro, e eram aqueles que tinham habilidades e davam trabalho, e aqueles que davam apoio, de modo que uma grande obra estava sendo feita de uma maneira maravilhosa. E o texto ainda vai dizer que as habilidades diferentes, os dons diferentes, aqueles que sabiam trabalhar no pesado, trabalhavam firmando as estacas. Tem um número de estacas que eram colocadas ali de volta. Alguns deles eram especialistas em trabalhar com tecido e bordavam os tecidos, as cortinas, os fios, todos muito bem colocados. Havia umas romãs que combinavam com os sinos ali, tudo preparado, obra de bordadeira. Havia um grupo liderado por um cidadão chamado Bezalel, que era um grupo preparado em obras de artesanato. Então, todos aqueles, desde os que faziam trabalho pesado, até os que se dedicavam com obras minuciosas, trabalho de ourivesaria, trabalho com joias, todos eles se envolviam na obra. Reavivamento, a primeira marca, é um envolvimento crescente de todo o povo. Esse povo não fica esperando ser convidado. Esse povo não é um povo cheio de não me toque. Não é um povo muito preocupado em honrarias.
Não é um povo muito interessado em aparecer, não é uma questão de cargo, é uma abertura, é um coração, é uma disponibilidade, é uma vontade de fazer muito grande, que mexe neles, em cada um, e eles se oferecem assim, se dispõem assim, mesmo para os trabalhos mais duros, eles estão prontos a fazer. Quando o reavivamento acontece, as pessoas saem do seu comodismo, deixam de ser desobedientes, se dispõem a trabalhar em harmonia com os outros e se oferecem, se apresentam para o trabalho naturalmente. Foi isso que aconteceu em Êxodo 35 a 39. Uma segunda marca muito clara de um reavivamento é uma generosidade voluntária e empolgante. É muito interessante que o Senhor não precisa de nada, Ele não precisa de nada, dono do céu e da terra, dele é a prata e o ouro, Ele é o dono de toda a terra, de tudo, mas Ele nos convida a participarmos. Se no capítulo 32, para fazer um bezerro, eles tiraram as joias, entregaram e fizeram um bezerro de ouro, agora eles se apresentam com uma pronta disposição de construir o tabernáculo, dizendo: olha, em outro tempo eu gastava tanto para a viagem, em outro tempo eu gastava tanto nas minhas vaidades, em outro tempo eu gastava tanto fazendo coisas muitas vezes erradas, em outro tempo a minha ambição me dominava, mas agora o meu coração tem prontidão também para o Senhor. E toda vez que um reavivamento verdadeiro aconteceu em qualquer comunidade, no tempo, na história e em qualquer parte do mundo, desde a época bíblica até toda a estrutura da história da igreja, uma das marcas tem a ver com a conversão da conta bancária daqueles convertidos, a conversão do bolso. Eu estava um tempo desse verificando a construção do templo na época de Salomão, nas ofertas. Era uma coisa que me impressionou demais. Eu fui fazendo as contas no texto, transformando em linguagem mais atual e fiquei encantado. Gente, como pode? Mas quando eu peguei esse texto aqui, lembrando um povo que havia sido escravo no Egito por muito tempo, lembrando que era um povo que vivia no deserto, lembrando que esse povo já havia tirado muito das suas joias para fazer o bezerro de ouro, lembrando toda a realidade daquela gente, então eu fiquei impressionado. Capítulo 38, versículo 24 diz assim: o peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi 1 tonelada. Um comentarista mais minucioso diz que era 1.040 gramas. Ele pega a medida bem detalhadamente, essa versão colocou aí, com base no santuário. Versículo 25, o peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas. Versículo 29, o peso do bronze e da oferta movida foi 2,5 toneladas. E aí o texto vai dando uma visão da disposição, da contribuição daquela gente. Como era essa contribuição? Era uma contribuição absolutamente voluntária. Ela não tinha a ver com uma insistência de um pastor aqui na frente, fazendo um apelo e gritando.
não tinha a ver com a ideia da necessidade. Irmãos, a igreja está passando uma necessidade imensa, vão fechar. Não era isso. Não era um sistema de manipulação do rebanho. Não era comprando bênção. Eu preciso de uma bênção e vou dar um carro em troca da bênção. Não era alguma coisa legalista. É porque é crente, tem que dizimar, senão vai ser excluído. Mas era algo absolutamente voluntário. O texto diz a palavra de Deus, dizendo assim: quem voluntariamente, de boa vontade, desejar contribuir, então verifique o que tem em casa. E aí eles foram recolhendo ouro, quem tinha ouro, prata, quem tinha prata, fios bordados, tecidos pintados de vermelho, aquilo era uma raridade, peles de animais, toda a estrutura. E aí esse povo foi se dispondo voluntariamente para apresentar. Esse povo não colocava apenas bens materiais, mas dedicavam também o seu tempo, o seu trabalho, as suas energias. Era um povo que tinha agenda para a obra de Deus, que tinha tempo para o Senhor. O irmão Davi se referiu ao meu tio, e a um acidente que o meu tio, que foi presbítero dessa igreja, ele, depois de ter saído da igreja, e no período que ele estava muito rebelde, uma vida muito complicada, então Deus permitiu um grave acidente. Meu tio ficou tetraplégico, viveu os últimos mais de 20 anos da vida dele como tetraplégico. Logo no acidente, eu estava em Caldas Novas, no encontro de pastor, e recebi o aviso que ele estava muito mal na UTI e queria me ver. Não era porque eu era o sobrinho dos sonhos, mas porque ele queria ver um pastor, e tinha um sobrinho pastor. E eu peguei um carro emprestado e vim aqui para o hospital. Deus providenciou de tal maneira que o médico responsável pela UTI, naquele momento, havia saído, e ele havia sido meu aluno no ensino fundamental. Acreditam que coisa impressionante? Ele me viu e falou: professor, o senhor aqui? Incrível! E ele me levou para a UTI, no meio da noite. E eu cheguei no meio da noite para falar com o tio André. E ele disse assim: filho, eu não tinha tempo para Deus, e Deus resolveu tratar comigo. E agora, filho, eu tenho todo o tempo do mundo. Acabou a minha pressa. O reavivamento, ele mexe com o bolso, mexe com a atitude do coração, mexe com a agenda e mexe com o temperamento, com a habilidade para lidar em parceria, em comunhão. Porque os dons são múltiplos. Porque o trabalho é um trabalho orgânico. Ele depende do envolvimento de pessoas diversas. E então o fruto do Espírito domina o coração de tal maneira que eles conseguem fazer o trabalho de Deus. Um despreendimento radical ao Senhor. O ponto de referência dessa generosidade, desse despreendimento, está nos primeiros versos do capítulo 35, versos que tratam do sábado. É bem interessante. Da mesma maneira como o Senhor em 7 dias, Ele cria, em 6 dias, cria todas as coisas e reserva um tempo para descanso, Ele precisa lidar, mexer, tocar, insistir, colocar a mão na ferida com o povo, para que o povo entendesse
que Deus vale a pena. E o ponto de tensão, o calcanhar de Aquiles para aquele povo era o sábado. Não apenas o sábado semanal, mas os sábados. A cada 7 anos havia uma mudança muito grande. De tempo em tempo, uma lei de perdão das dívidas das pessoas. A terra deveria descansar, o trabalhador deveria descansar, o estrangeiro deveria descansar, e o povo deveria descansar. Mas a ansiedade, a angústia, o medo de não ter o que comer, o medo de não ter o que vestir, o medo de não adquirir os bens necessários, fizeram com que eles tivessem muita dificuldade no sábado. Várias vezes na Bíblia, eles aparecem trabalhando ou negociando, vendendo essas coisas no sábado. No caso do maná, foi uma situação incrível. Deus falou: olha, você pode recolher os 6 dias, no 7º, vocês não precisam, porque eu providencio para vocês. Mas eles tinham medo, sempre com medo. E o capítulo 35 vai insistir dizendo: aprendam a confiar em mim, não se deixem dominar pela ansiedade, não se deixem dominar pelo medo de não ter o que comer e vestir. Trabalhem, isso é bom, vocês têm um tempo para trabalhar, dediquem-se, mas vocês não vão perder quando vocês dedicarem o seu dízimo, quando vocês dedicarem o dia para o culto, quando vocês tiverem um tempo para orar, vocês não vão perder, porque eu vou suprir as necessidades de vocês plenamente. Acreditem em mim. Mas aquele povo tinha tanta dificuldade. Por isso, o texto começa com essa proposta e segue com a disposição voluntária, que envolvia recursos, esforço, tempo e coração na obra. E finalmente, um reavivamento verdadeiro, ele acontece por uma prontidão clara para a obediência prática. Vou repetir porque ficou tão confuso. Uma prontidão clara, assim, que não tem dúvida, é realmente pronto para uma obediência prática. É isso que a gente vai encontrar no texto. Do capítulo 25 ao 31, nós temos os mandamentos de Deus. Uma marca desses capítulos, 6 capítulos, é uma palavra de Deus. Assim disse o Senhor a Moisés, assim disse o Senhor ao povo. Ele reflete exatamente o que acontece em Gênesis. Se a gente quiser, a gente pode pegar, quem gosta de número, vai encontrar 7 disse Deus em Gênesis, 7 disse Deus em Êxodo 25 a 31, o povo se rebela, há um encontro com Deus, e aí, do capítulo 35 até o 39, você encontra 7 vezes dizendo, e o povo fez conforme o Senhor mandou. É impressionante isso. E no capítulo 40, que o pastor Lucas vai pregar no domingo que vem, chega o ponto em que Moisés fecha o ciclo dizendo, em tudo o que o Senhor mandou, o povo obedeceu, conforme a vontade de Deus. Davi entendeu isso a duras penas. O Salmo 51, ele escreve o Salmo no momento de reavivamento. Ele havia pecado contra Deus.
E ele estava muito constrangido. Os versos 1, 2 e 3 do Salmo 51, ele usa diversas palavras para pecado e usa diversas palavras para dizer que ele falhou e pedindo perdão. Tem a palavra pecado, a palavra transgressão, a palavra iniquidade e a palavra mal. Eu pequei, eu transgredi, eu errei, eu fiz o que era mal, eu nasci em pecado. E aí ele pede perdão. Ele usa primeiro a palavra apaga, como uma borracha, depois ele usa a palavra lava, como alguém que põe no tanquinho e bate até limpar, e ele usa a palavra purifica, até ter um novo perfume. E aí o salmista vai refletindo acerca do seu pecado, da sua vida, e dizendo, olha, eu poderia fazer um holocausto bem grande para Deus, afinal eu sou o rei, e eu tenho recursos, e eu sou homem religioso, eu componho salmos, tenho músicas maravilhosas, então eu vou fazer um grande sacrifício a Deus. Mas ele diz, o Senhor não quer o meu sacrifício, do contrário, eu daria, mas o Senhor não quer o sacrifício. Ele não tem interesse nessa expressão, que é uma expressão de culto sem obediência, até que ele chega no verso de número 10, o verso que nós lemos, e ele diz, Senhor, o que o Senhor quer é um coração puro, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, faz-me ouvir justiça, não me abandones, não retires de mim o teu espírito. Eu me envolverei, eu me comprometerei, eu me converto, eu me dedico, e aí então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Essa disposição nova do povo, que é repetida, eu acho isso incrível, como o Moisés, escritor, fica repetindo, e o povo fez como o Senhor desejava, como o Senhor queria, como o Senhor mandou, como o Senhor ordenou. Então esse povo se dedica ao Senhor. O tabernáculo foi feito, era o lugar de culto a Deus, era a expressão máxima de que aquele era o povo de Deus, e Deus era o Deus daquele povo. O livro de Êxodo, ele vai sendo concluído com essa estrutura que Deus deseja logo na saída do Egito. Ele diz, então, eu serei o seu Deus, e vocês serão para mim uma nação santa, uma nação de sacerdotes, e nós caminharemos juntos. Então agora, Deus estaria no meio do povo, com o povo, era a presença de Deus no povo. O reavivamento nada mais é do que a presença de Deus na vida do seu povo. Dentro da tenda, colocavam 4 móveis. Havia uma arca, a arca toda de ouro, linda. Ela lembrava que Cristo é a propiciação para os nossos pecados, e Ele está entre nós. Havia uma mesa, onde se colocavam pães sem fermentos, e essa mesa lembrava que Cristo é o pão da vida, o provedor da nossa existência, aquele que cuida de nós, que nos dá o pão nosso de cada dia. Ali havia um candelabro com luzes, com lâmpadas que deveriam ficar acesas o tempo todo.
Tari, que falou hoje na escola dominical sobre Ana. Depois, um pouquinho à frente na história do Samuel, diz que Samuel não dormia no tempo quando a lâmpada estava apagada, ou antes dela apagar. A lâmpada deveria estar ali o tempo todo, para lembrar que Cristo é a luz do mundo, aquele que nos guia, aquele que nos orienta. E ali havia um altar de incenso, que dizia: Cristo é o nosso intercessor, que intercede por nós, que zela por nós, que nos ama em todo o tempo. O tabernáculo, esse tabernáculo era uma experiência transitória, até chegarem à terra prometida, quando o templo permanente seria construído. Ainda hoje, nós somos chamados a um tabernáculo, a uma caminhada com Deus, até o templo permanente, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, é lindo quando uma igreja experimenta reavivamento. E a minha mensagem hoje é convidar você a participar desse movimento. Vocês podem acreditar, eu não tenho nenhuma dúvida, deixa eu falar para as câmeras, para vocês em casa e você aqui na igreja, não tenho nenhuma dúvida de que Deus está se movendo. Naquela experiência do vale de ossos secos, eu não tenho dúvida de que osso está batendo com osso, que uma estrutura está acontecendo, que Deus está agindo. Não tenho nenhuma dúvida de que o Deus da segunda chance é o Deus do reavivamento, e que os feitos do Senhor na nossa vida, eles estão acontecendo, porque Ele está fazendo uma obra grandiosa entre nós. O reavivamento já começou. Ele começa quando um povo convertido abre o seu coração e vai sendo contagiado e vai se envolvendo. Eu quero convidar você a se envolver. Quero convidar você a amar mais. Quero convidar você a se dedicar mais. Quero convidar você a apresentar-se mais. O avivamento acontece quando não apenas muita gente se envolve, mas quando cada um dos envolvidos tem um coração generoso e apaixonado por Deus. Irmãos, eu creio que Deus vai colocar essa paixão no coração da nossa gente. Ele tem colocado no meu coração. Mais do que nunca, eu estou encantado com o Senhor. Eu sei que Ele tem uma obra maravilhosa. Ele nos chamou para fazer um trabalho maravilhoso. E o avivamento vai acontecer quando nós formos mais do que um povo religioso, quando formos plenamente um povo obediente, temente, pronto, dedicado, comprometido com a palavra de Deus. Convido vocês para que cantemos um hino que nós cantávamos muito, lá pelos anos 70 e 80, talvez até meio fora de moda cantar os hinos. Nossa igreja mantém os hinos de salmos e hinos, mas é um convite apaixonado, dizendo: vamos trabalhar, nós somos servos de Deus, nós estamos comprometidos com o trabalho. Cantemos hino 440, é isso? De salmos e hinos. Convido os irmãos que estão aqui no templo a ficarem em pé. Se você estiver em casa e quiser ficar em pé também, então, posição de sentido, e vamos cantar. Deus nos convida para nos comprometer. Enquanto cantamos até a última estrofe chegar, eu peço ao presbítero Eduardo para vir aqui à frente para fazer a última oração.
servir a Jesus com firmeza e fé e com oração até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os amigos fazendo A última estrofe. o perdão podem ter, se buscar ao Senhor, redimido será, pois Jesus salvação grandiosa nos dá. No amor com fervor a servir a Jesus com firmeza e fé e com oração até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos fala dos céus, avançando os fiéis, sempre eterna será, pois Jesus salvação grandiosa nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus com firmeza e fé e com oração até que volte o bom Senhor. Eu quero cantar com vocês de novo um coro, nesse tom mais alto. Pode vir, Eduardo. Nesse tom mais alto, assim, depois que modularam e subiu. Para cantar o último, nesse tom, você vai ter quase que gritar, tá? É assim, nesse ritmo mais animadinho. E eu quero convidar você em casa e você aqui para que nós cantemos esse com labor, com fervor, a servir a Jesus, tá? Assim, bem com vontade. E aí o presbítero Eduardo vai orar por nós. A você que veio, muito obrigado. Depois da oração, só vou impetrar a bênção. Coro. No amor com fervor a servir a Jesus com firmeza e fé e com oração até que volte o bom Senhor. O ensaio ficou ótimo. Só esse pedacinho agora assim, bem forte, assim, mais devagar, com firmeza e fé. Vamos lá? Com firmeza e fé e com oração até que volte o bom Senhor. Amém. Então vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, nós queremos nesse momento bendizer o Teu nome, ó Pai, pelo que Tu és nas nossas vidas, pelo que tens feito, ó Deus, a cada um de nós, e ó Deus, por esse momento tão importante nas nossas vidas, que é vir à Tua casa, louvar ao Senhor, cantando louvores, ouvindo a Tua palavra. Permita, ó Deus, que sejamos reavivados, ó Deus, para servir ao Senhor com alegria, com firmeza e com fé. Pai bendito, nós te pedimos ainda também que o Senhor crie em nós um coração puro, que renova dentro de nós um espírito inabalável para servir ao Senhor, e que o Senhor possa, ó Deus, nos usar como vasos de honra, vasos de bênção nas Tuas mãos. Deus, que sejamos instrumentos úteis no Teu serviço, que sejamos ferramentas afiadas, prontas para levar o Teu Evangelho àqueles que não Te conhecem. Deus, permita que não sejamos egoístas para reter em nós estas bênçãos, as bênçãos do Teu Evangelho, mas que estejamos sempre dispostos a ir ao encontro daqueles que necessitam do Senhor. Muito obrigado, Pai, por este culto. Muito obrigado a Deus pelas nossas vidas.
Muito obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito a cada dia nas nossas vidas. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Se alguém pegar o livro de Êxodo, capítulo 32, e olhar para nós e disser assim: em que esse povo se parece com o Êxodo? Dirá assim: esse é o povo que fez bezerro de ouro, um bando de pecador. Se alguém abrir o livro de Êxodo, nos capítulos 35 a 39, e olhar para nós e perguntar quem é esse povo, então se poderá dizer: esse é o povo reavivado, transformado por Deus, que voluntariamente ofertou, que se dedicou e que construiu o altar, o povo com quem Deus habita. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo da promessa, sejam conosco, com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje até a volta do Senhor Jesus, e assim para todos sempre. Amém. Deus os abençoe com uma ótima semana. Eu sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior nesse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar